Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu colocar meu aparato aqui. Você está feliz? Quem está feliz, dá um glória a Deus, bem alto. Está médio. Quem está muito feliz? É isso aí, é isso que o Espírito de Deus ele faz na minha, na sua vida, e nos permite caminhar e alcançar coisas maravilhosas ainda nessa terra. Porque Deus tem coisas também maravilhosas preparadas para aqueles que o buscam, que o seguem, que o adoram, e por isso nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estou um pouquinho enrolado aqui, mas vai dar certo. Agora foi. Eu queria, irmãos, nessa noite, convidar você que nos acompanha pela internet, eu sou o pastor Denilson Cruz, auxiliar neste ministério, a refletir a respeito de uma palavra que o Senhor me deu essa semana, eu me debrucei sobre ela, e eu fiquei assim, fui muito edificado, irmãos. Fui muito edificado e eu tenho certeza que você vai ser edificado nessa noite também. Porque nós temos vivido dias de muita conturbação, dias de expectativas, mas algumas expectativas negativas, Raquel. Problemas que têm nos pressionado, seja no campo político, eu estou falando não de Brasil, mas isso pode se estender de forma global. No campo da saúde, no campo da ciência, da tecnologia, são muitas coisas que têm acontecido com uma velocidade tão grande que muitos de nós estamos com dificuldade de acompanhar. É verdade ou não é? Mas eu queria hoje, irmãos, desenvolver com os irmãos aqui um texto. Vou tentar fazer uma exposição aqui, junto com os irmãos, para que nós possamos ver que, a despeito de tudo isso que está acontecendo à nossa volta, nós temos algo sobre nós que nos faz passar por tudo isso que está acontecendo no nosso entorno. Eu queria falar com os irmãos a respeito da graça de Deus. Repita comigo, graça de Deus. Graça de Deus. E eu quero ser específico. Eu gostaria de conversar com os irmãos a respeito da graça que salva, que ensina e que nos faz esperar. Repita comigo, graça que salva, que ensina e que nos faz esperar. E eu tenho certeza, irmãos, que você vai sair daqui profundamente edificado. Porque esse era o propósito a quem foi endereçado esse livro, esse texto, e não somente o texto, mas todo o livro. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. Eu vou tomar a liberdade aqui de usar a versão revista e atualizada. Eu sei que a nossa igreja, ela trabalha em cima da Almeida Corrigida Fiel, mas eu vou usar aqui, eu vou ler os textos da revista e atualizada, tá? Porque estão assim de uma forma mais clara para a proposta que nós temos de mensagem nessa noite. Então, provavelmente eu vou ler alguns textos que, de repente, podem estar diferentes do que vai ser projetado no telão. Livro de Tito, né, a carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, tá? Tito 2, 11. Graça que salva, que educa ou que ensina e que nos faz esperar. Ah, meu irmão, minha irmã, problemas nós podemos ter os mais diversos, mas se você sair daqui com o entendimento do que a graça de Deus pode fazer na nossa vida, pode acontecer o que for à sua volta, a graça de Deus está sobre você e você vai chegar muito longe. Aleluia! O texto diz assim, queridos, Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas,
vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo, aleluia, se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aleluia! Se eu fosse você, eu aplaudiria a palavra do Senhor com todo o entusiasmo, com toda a alegria. Aleluia! Aleluia! Senhor, nós te louvamos, Pai, porque está posta aqui a tua palavra, Deus. Nós viemos aqui, Senhor, para te adorar, para glorificar o teu nome, Senhor. Mas a profundidade da nossa adoração, ela é medida, Senhor, dentro do quanto nós conhecemos a Ti através desta palavra. Por isso, Deus, se revele a nós, se mostre para nós através dela, para que a nossa adoração se intensifique e o Teu nome seja glorificado. Abençoa as nossas vidas, alcança corações nessa noite. Espírito Santo, toma esse ambiente, toma esse lugar e glorifica o Teu nome. Muito obrigado. Oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, preste atenção na seguinte ilustração. Imagine uma pessoa que ela está em alto mar e ela está se afogando. Ela está se afogando em alto mar. E ela está ali numa situação de perigo e ela está clamando de forma assim veemente por socorro, por ajuda. E não muito tempo depois, chega uma equipe de resgate para poder socorrer aquela pessoa que estava se afogando. Então a equipe chega, lança o colete salva-vidas, Carlinho, com uma corda, puxa aquela pessoa para dentro do barco, e aí quando ela chega dentro do barco, ela é cuidada, as pessoas que a salvaram deixam ela bem sequinha, aquecem essa pessoa, alimentam essa pessoa. Só que tem um porém, irmãos. No dia seguinte, essa pessoa, ainda com o mar furioso, com o mar bravio, ela volta para lá, para o mesmo lugar, pula de novo na água como se nada tivesse acontecido. É curioso isso ou não? É curioso, não é, irmãos? É curioso porque talvez se alguém já passou por uma situação semelhante, com certeza ela vai ficar com um medo tremendo, um pavor do mar. Mas uma pessoa que se comporta desse jeito, uma pessoa assim, é como aquela pessoa que recebe a graça de Deus, mas vive como se não tivesse sido alcançado por ela. Mas vive como se essa graça não tivesse tanto significado para ela. A graça de Deus, ela vai nos salvar, sim, amém? Mas a graça de Deus também, queridos, ela vai ensinar, ela vai educar a mim e a você a viver longe de águas perigosas. E também vai fazer a mim e a você esperar com gratidão pelo porto seguro e eterno. Então a graça, queridos, ela tem um efeito tremendo, viu, Adalto? Na minha, na sua vida, na vida de cada um de nós. Mas a pergunta aqui, queridos, não é se a graça ela é eficiente ou não. Porque ela é eficiente, amém, irmãos? Mas como nós estamos tratando com a graça de Deus? Se nós estamos tratando essa graça como algo precioso, com o devido valor, pastor Rômulo, como ela realmente tem que ter, ou se nós estamos vivendo como quem foi salvo de um naufrágio, ou se estamos, de certa forma,
tratando com o colete, aquele colete que salvou a pessoa aqui da ilustração, como algo desnecessário. Então, irmãos, às vezes nós entramos num aparato tão grande e ficamos com essa questão que é importante, pastor Sérgio, de que a graça de Deus, ela nos alcançou e ela nos salvou, amém, irmãos? Só que o processo da graça de Deus, ele não ficou só no ato da nossa salvação, não, ele continua. Ele continua nos ensinando, nos educando, e esse texto aqui, essa orientação de Paulo a Tito para a igreja de Creta, coube para eles lá e cabe para nós nos dias de hoje, porque a mesma graça que salva, ela ensina e nos faz esperar para um Cristo que prometeu e vai voltar. Nós precisamos entender e olhar para a graça de Deus dessa forma. A palavra do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 3, diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Onde estão os salvos aqui nessa noite em Cristo Jesus? 1, 2, 3, só meia dúzia? Não, eu sei que aqui tem um povo caloroso que vai morar no céu, aleluia, que foi alcançado por essa graça maravilhosa. Então entenda uma coisa, queridos, a graça de Deus, ela não apenas nos resgata da perdição eterna, mas ela vai nos transformar de modo que eu e você possamos viver como verdadeiros filhos de Deus. Você entende isso? Se não entende, vai entender até o final desse sermão, porque essa é a proposta e foi isso que o Espírito de Deus colocou para que você pudesse levar para casa hoje. Então, irmãos, entenda bem, quando Paulo escreve a Timóteo, nesse texto que nós lemos, eu recomendo que você leia o livro de Tito, 3 capítulos apenas, mas muito edificante. E esse trecho do capítulo 2, no combo, né, dessa orientação paulina, faz parte, junto com as 2 cartas de Paulo a Timóteo, e mais essa de Tito, desde o século XVIII, já elas são tratadas, essas 3 cartas são tratadas como cartas pastorais. E é bem interessante, irmãos, que por serem cartas pastorais, elas tinham uma finalidade muito bem definida, de não apenas estruturar, seja a igreja de Éfeso ou a igreja de Creta, no caso de Tito, mas também fazer com que eles pudessem ser ensinados a ter uma vida cristã saudável em resposta à ação do Evangelho na vida de cada um deles. Então a proposta era fazer com que eles pudessem, naquele ambiente adverso, que era muito difícil, viu? Naquele ambiente adverso, eles pudessem, através da graça de Deus, espelhar o verdadeiro Evangelho. Irmãos, a tarefa de Tito aqui em Creta não era uma tarefa fácil não, irmãos. Não era uma tarefa fácil. Creta era muito conhecida por ser um lugar em que a decadência moral era muito grande. A decadência moral no ambiente em que Tito recebeu essa missão era muito grande, decadência moral. O historiador Políbulo, ele chegou a dizer que era quase impossível encontrar conduta pessoal mais traiçoeira, ou até mesmo política pública, ação no meio do povo mais injusta do que em Creta, dada a decadência moral que existia naquele lugar. Alguns achavam até que os princípios morais dos cretenses eram tão decadentes que os próprios cretenses eles consideravam assaltos nas estradas algo digno, alguma coisa digna, para vocês verem a decadência moral daquele lugar. E não era só isso não, tinham muitas outras coisas. Quando vocês lerem esses 3 capítulos, vocês vão ver que outras dificuldades que Tito enfrentava era a resistência ao Evangelho, as fábulas judaicas. Judeus eram um calo ali na vida de Tito,
E existiam também pessoas que se diziam crentes, mas não mostravam isso. Então eram muitas coisas que faziam com que a dificuldade ou o cumprimento da missão de Tito aumentasse. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando nós estamos comissionados e debaixo da graça de Deus, pode se levantar a barreira que for, a vontade de Deus vai se realizar e o nome dele vai ser glorificado. Vai ser glorificado. O ambiente era esse, era diverso, pastor Sérgio. A dificuldade era muito grande, Carlinhos. Mas Tito tinha uma missão. E se o ambiente era adverso lá, eu faço a pergunta: tem alguma semelhança com os nossos dias? Decadência moral, fábulas, e até mesmo fábulas judaicas, né? Porque tem um monte de igreja aí querendo restaurar ritos judaicos, só falta sacrificar dentro da igreja agora. E também muitos que se dizem crentes, que acabam não demonstrando isso. E aí é por isso que eu quero, com os irmãos aqui, refletir acerca disso. A graça, ela nos alcança, mas dentro de um processo, ela também nos ensina a viver uma vida cristã sadia, com uma expectativa intensa de que o Cristo que dispensou essa graça sobre você está bem perto de voltar. Está bem perto de voltar, aleluia. Então, queridos, dentro desse viés, nós não podemos dizer que nós recebemos a graça salvadora se nós não estivermos vivendo um estilo de vida, ou o estilo de vida que ela nos possibilita. A graça, ela nos alcança para que nós possamos viver como verdadeiros portadores da graça. E aí é que eu vejo a importância dessa palavra, pastor Sérgio, porque muitos de nós estamos caminhando nestes dias e esquecendo que nós somos pessoas diferentes. Vira para o teu irmão do lado e fala para ele assim: ó, você é diferente. Você é diferente, querido. Não queira caminhar nesta terra debaixo da graça salvadora achando que você é igual àquele que está lá fora. Pode parecer um jargão, e nós ouvimos muito isso, mas é uma grande verdade. Nós somos peregrinos nessa terra, querido. Nós não fazemos parte deste lugar. Papai já foi para lá e foi preparar lugar para mim e para você. E está bem perto dele voltar. Aleluia! Não perca essa expectativa. Não perca esse horizonte. Só que nesse contraponto, irmãos, tem um teólogo alemão, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, do início do século XX, ele disse uma coisa que, quando eu li, me chamou muita atenção e eu fiz questão de anotar. Vivemos num tempo de graça barata. Uma graça sem transformação, sem cruz, sem renúncia. Mas a graça verdadeira, ela é ativa, educativa e poderosa. Quem tem experimentado da graça de Deus, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. A graça verdadeira, ela é ativa, e eu concordo com ele, ela é ativa, porque ela produz um resultado, um efeito na tua vida, a transformação vem. Não simplesmente nós somos colocados numa condição de salvos, mas vivemos como tal. E mostramos isso para quem está lá fora. Vocês podem reparar aqui que no capítulo 2, no capítulo 1, quando Paulo faz a abertura, a apresentação, as primeiras orientações para Tito, quando ele entra no capítulo 2, ele já coloca qual é a postura que Tito precisa ensinar às pessoas da igreja de Creta. Está lá, 10 versículos, capítulo 2, de 1 a 10. Qual é a postura? Está lá. E esse texto que nós lemos aqui, do 11 ao 14, é o modo, é a forma, para mim é o centro desse livro. É o centro
dessa palavra, desse comissionamento de Tito, para que ele pudesse cumprir a sua missão em Creta. Então, quando ele fala a respeito da graça, ele está mostrando para eles lá em Creta e para nós hoje, que para nós vivermos uma vida correta diante de Deus, precisamos lançar mão da graça de Deus para que ela nos transforme e as pessoas lá fora nos vejam transformados. Então, irmãos, preste atenção, tente me acompanhar aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar muito ao seu coração. Você vai sair daqui essa noite diferente. Você vai sair daqui com um modo de vida diferente. Eu tenho certeza que você vai refletir algo diferente lá fora. Amém, irmãos? A nossa vida, ela precisa ser santificada. Porque a graça de Deus, irmãos, além de nos salvar, ela também nos educa. E ela também nos instrui a viver de um jeito novo. É isso que nós estamos tentando dizer aqui. Viver de um jeito novo. Irmãos, não adianta querer olhar para o ímpio e querer ter a vida que ele tem. Não, você tem que ser diferente, pastor Rolo. Precisamos ser diferentes. E abrindo um parêntese aqui, uma das coisas que às vezes me deixa muito... Assim, eu fico realmente um pouco envergonhado de mim mesmo. Porque nós, às vezes, somos envolvidos por esse tempo e pelas coisas desse tempo, que nós esquecemos de olhar para trás e ver como nossos primeiros irmãos viveram uma vida de completa renúncia, pastor Sérgio. Me diga qual apóstolo de Jesus foi bem-sucedido nessa terra. Me diga um. Me diga qual apóstolo de Jesus Cristo teve vida boa nessa terra, pastor Sérgio. E aí a nossa referência, que deveria ser eles, nós ficamos buscando outras referências. Referência de pessoa bem-sucedida é aquela que conquistou muitas coisas. Mas eu quero dizer para você hoje, que para o Senhor, referência de sucesso na terra é aquele que recebe a graça de Deus, vive debaixo dela, é transformado por ela e tem a sua expectativa multiplicada na volta dele e o desejo de morar com ele. Esse é bem-sucedido. E aí, o que está acontecendo? Fica a pergunta, por que será? E aí é por isso que eu queria falar com vocês hoje a respeito disso. A graça, ela salva. O versículo 11, acompanhe comigo aqui, vá lá para a sua Bíblia. O versículo 11 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo, ele já inicia ali aquela relação, aquele remédio, ou aquele encaminhamento para que os cretenses pudessem ter aquele perfil dos 10 versículos anteriores. Ele começa apontando para a graça de Deus como algo que foi manifestado. Irmãos, a graça de Deus, ela foi manifestada na sua vida como algo visível. A graça de Deus foi manifestada na sua vida como algo concreto. A graça de Deus foi manifestada através de Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! E como nós temos dado importância à manifestação da graça de Deus? Foi manifestada em Cristo Jesus. Nós temos pregado isso, temos anunciado isso, temos vivido isso, temos experimentado isso. Qual o valor que nós temos dado para a graça de Deus? O Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Foi ou não foi manifesta a graça de Deus a mim e a você? Quem pode crer? Quem pode crer? Levanta a mão e dá glória a Deus. É a graça de Deus, irmãos. É significativa a graça de Deus. O texto diz que ela foi manifestada a todos os homens, amém? Vocês estão comigo? Foi manifestada a todos os homens, mas isso não significa que a salvação ela é universal, não, irmãos. A salvação ela não é universal. A oferta sim, ela é universal, ela é colocada, ela é posta para todos os homens, ela está acessível a todos, mas a graça, ela só vai ser eficaz na vida daquele que crê. E onde estão aqueles que creem na graça de Deus? Levanta a mão e glorifica, aleluia. É somente na vida daquele que crê. Não adianta achar que Cristo morreu por todos. Não, irmãos. A oferta ela é para todos, mas a salvação é só para aquele que crê. É só para aquele que crê. A graça de Deus, queridos, ela não encontra homens dignos de salvação. Escute isso. A graça de Deus ela não encontra homens dignos da salvação. Ela torna esses homens dignos através do sangue do Cordeiro, aleluia. É através dele, João 3,16, muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde estão aqueles que receberam a graça de Deus? Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia! Oh, glória a Deus! Nós precisamos vibrar com essa graça, irmãos. Isso é muito precioso para nós. Vibramos com o gol do Flamengo, vibramos com o gol do Botafogo, mas a nossa vibração não está aqui nesta terra, está na graça de Deus que foi derramada sobre nós, foi dispensada sobre mim e sobre você. Essa graça transformadora, essa graça que produz algo profundo na minha e na tua vida, principalmente, irmãos, nesse mundo que nós vivemos, um mundo totalmente dependente de mérito, de desempenho, de recompensa. É assim ou não é? Quem tem mais mérito, quem tem mais desempenho, quem merece mais recompensa. Mas aí é que entra a graça de Deus, porque a graça de Deus não depende de mim e de você. E quando a graça de Deus entra, ela desarma o orgulho, nosso orgulho, o orgulho humano, e exalta a cruz, aleluia. Vai exaltar a cruz, porque nós não somos merecedores dela, mas ela produz o efeito desejado pelo Pai na minha e na tua vida. Então vira para o teu irmão e diz para ele: você é alvo da graça de Deus nessa noite, aleluia. Aleluia! Efésios, quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Dá uma catucada no teu irmão assim, ó, e diz assim: você não fez nada porque você não merece, mas ainda assim Ele te deu. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus, queridos, ela é gratuita, amém? Ela é gratuita, mas eu quero dizer uma coisa para você: ela não é barata. Ela é gratuita, mas ela não é barata, porque ela custou o precioso sangue de Jesus Cristo. Custou o precioso sangue de Jesus Cristo. É por isso que eu e você precisamos valorizar muito mais
a graça de Deus, precisamos vibrar com a graça de Deus, precisamos glorificar por causa da graça de Deus. Nós não somos merecedores, mas ainda assim, nós fomos alvos dela, porque o Senhor, Ele é misericordioso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E continuando o texto aqui, eu vou tentar acelerar. Agora no versículo 12, o texto diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Irmãos, esse texto ele é tão claro que fica até fácil chegar aqui e falar para os irmãos e apontar a respeito do que a graça de Deus ela pode produzir na minha e na tua vida. Mas esse texto aqui, no versículo 12, ele vai mostrar para a gente que a graça de Deus ela é pedagógica. Repita comigo, pedagógica. Se nós olharmos aqui, quando o texto diz educando-nos ou ensinando-nos em outras versões, mas na verdade eu fiz questão de pegar a revista atualizada, que traz o termo educando-nos, porque educando-nos é algo mais profundo do que educar é algo mais profundo do que simplesmente ensinar. Educar vai produzir transformação. É como um pai. É como se você dissesse assim: um pai educar, educar como o pai ensina um filho, com um certo rigor, a ter o seu caráter moldado. Ou seja, a graça de Deus ela vai ser investida na nossa vida de forma tal que vai produzir transformação. E tem que produzir transformação. Então diga para o seu irmão, e eu vou perturbar você até o final. Vira para o seu irmão e diga assim: a graça de Deus te transforma. A graça de Deus transforma. O termo aqui do original mostra que a graça ela é pedagógica, porque a graça ela nos ensina a renunciar. Está aqui no texto. A graça ela vai nos educar, ela vai nos ensinar a renunciar de forma tal em que a ação ela seja ativa e constante. Quando a graça de Deus está sobre mim, eu sou ensinado por ela a resistir, a renunciar tudo aquilo que está no meu entorno e vai colocar o meu relacionamento com Deus em risco, mas de forma ativa e constante. Ativa por quê? Porque produz resultado. E constante porque não é estar debaixo dela hoje e não amanhã. Você vai estar debaixo da graça de Deus a todo tempo, a todo instante. Ela vai estar produzindo transformação na minha e na tua vida. Quem pode crer, então dá um glória a Deus aí. O texto também diz que a graça de Deus nos ensina a viver. E aí, essa educação proposta pela graça de Deus na minha e na tua vida vai fazer com que eu possa ter uma vida transformada. Então, quando Paulo orienta Tito a instruir os cretenses a respeito disso, tinha um papel muito importante para eles lá. Se submeta à graça de Deus, porque a graça de Deus vai mudar você, e os ímpios de Creta vão olhar para vocês e vão ver pessoas transformadas. E a proposta para eles lá é a mesma para mim e para você hoje. Se submeta à graça de Deus, porque ela vai promover em você transformação, que as pessoas lá de fora vão olhar para você e vão ver algo diferente na tua vida. Sabe o que é isso? É a graça de Deus que está produzindo mudança na tua vida, está ensinando você, está educando você, você está resistindo, renunciando a tudo que está afastando você da presença de Deus, da graça de Deus, e o nome dele está sendo glorificado. Quem pode dar o glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. E aí o texto aqui também, eu quero, para acompanhar aqui literalmente no texto, a graça ela vai nos educar a renegar, a renunciar. O texto diz aqui impiedade, paixões mundanas. E irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui. E eu queria que nós fizéssemos uma autocrítica, pastor.
A graça de Deus tem nos levado realmente a renunciar essas paixões mundanas, a renunciar à impiedade? Você pode responder isso para você mesmo? Nós vivemos um tempo da igreja tão complicado, são tantas coisas que nós ouvimos e vemos, né, pastor? Que quando nós olhamos para a orientação que Tito recebe de Paulo para ele repassar aos cretenses, nós vemos que hoje nós precisamos de uma orientação semelhante, só que o ambiente é muito mais adverso do que o de lá. Só que eu quero dizer uma coisa para você, e preste atenção, nós precisamos continuar debaixo dessa graça, porque nós somente vamos continuar fazendo essa obra se a graça de Deus for dispensada sobre nós. Então valorize, irmãos, valorize a graça de Deus, se submeta à graça de Deus. A graça que não transforma o nosso viver, ela jamais regenerou o nosso coração. Se a graça ela não transforma a nossa vida, não tem como nós termos um coração regenerado, transformado. Então é por isso que nós precisamos lançar mão da graça que salva, mas não esquecer de que essa mesma graça, ela nos educa, ela nos transforma, e daqui a pouco eu vou falar para vocês, ela cria ainda mais expectativas para aquilo que o Senhor vai trazer para nós lá na frente. Então diga para o seu irmão, é para você acordar, minha irmã, acorda ele aí, diz para ele assim, ó, se liga, irmãos, a graça de Deus te ensina, ela te ensina, ela te educa, aquele ambiente, aquela atmosfera que estava impregnado em Creta, era um ambiente em que Paulo sabia que era muito difícil, não é, pastor Romulo? Paulo sabia, por isso que ele estava orientando Tito, sabia que o ambiente em Éfeso era adverso também, por isso que ele orientou Timóteo. O ambiente era muito hostil, e ele sabia que era necessário lançar mão da graça de Deus. E o ambiente que era hostil lá, eu e você também temos certeza de que nós temos um ambiente hostil neste tempo, nesta época. E nós não podemos fazer diferença. Precisamos lançar mão da mesma graça para que nós possamos atravessar esse tempo e lá na frente nós termos um encontro particular, um encontro pessoal com aquele que foi e prometeu que iria preparar lugar para mim e para você. Quem crê nisso dá glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o texto aqui, voltando ao texto aqui, no finalzinho, ele fala que a nossa vida, a vida dos cretenses lá e a nossa vida aqui tem que ser uma vida sensata, justa e piedosa. Eu achei interessante aqui, irmãos, porque o encaminhamento que Paulo dá para Tito aqui é um encaminhamento completo nas 3 esferas da vida. Quando Paulo ele fala para Tito, ele está falando em outras palavras assim, ó, fecha o cerco em torno da graça para que não haja brecha. Porque quando ele fala de forma sensata, ele está falando de domínio próprio. Ele está falando com mente sã. Ele está falando de relacionamento da pessoa com ela mesma. É o seu interior. Então aqui tem um viés de conexão interna. É o ser humano, é o crente, é a pessoa com ela mesma. E aí quando ele fala a respeito de justa, ele está falando de relações corretas, relações idôneas com o próximo, com a pessoa que está do lado. Então aqui ele já dá a conotação de um viés social, porque a palavra aqui tem sinônimo de andar segundo a justiça, mas é segundo a justiça com aquele que caminha do seu lado. Então, o primeiro viés é o viés em que diz respeito a você ser educado no trato consigo mesmo, pastor Paulo. O segundo é você ser educado no trato debaixo dessa graça com quem caminha do seu lado. E depois, quando ele fala a respeito de piedosamente, é você ser educado pela graça de Deus no seu trato com o Pai. Aleluia. É o viés social. Então, Paulo orienta a fechar tudo isso. E, irmãos, é isso que eu e você precisamos fazer. Nós vivemos, às vezes, deixando muitas brechas.
nos envolvendo com pequenas coisas, agindo como as pessoas lá de fora que não conhecem a graça, que não experimentaram a graça. Não! Você foi chamado de uma forma especial, você foi escolhido, você foi levantado, a sua vida foi comprada com preço de sangue e ninguém mais pode arrebatar a sua vida das mãos dele. Aleluia! Valorize isso. Valorize isso, irmãos. Guarde uma coisa, a graça de Deus, ela não apenas nos tira do Egito, mas ela vai nos ensinar a não querer mais voltar para lá. Você entende isso? A graça de Deus, quando nós somos alcançados, ela vai nos tirar do Egito, vai nos tirar do mundo, mas ela vai construir no teu coração um desejo de nunca mais voltar para lá. Aleluia! Então se submeta à graça de Deus. Eu quero dar um exemplo aqui para você. Imagine um jovem que se converteu, teve um encontro com Deus, mas só que ele continua consumindo conteúdo impróprio, conteúdo imoral. Vocês acham que isso é normal? Normal não. Mas é corriqueiro? Acontece ou não acontece? Então não acontece. Não acontece não, né? Sim ou não? Acontece. Só que aonde que eu quero chegar? Ele foi alcançado pela graça salvadora, sim ou não? Mas ele precisa ser educado por ela. Porque sendo educado por ela, ele vai começar a renunciar a tudo aquilo que o afasta dessa mesma graça. E nós precisamos entender isso. Porque às vezes a gente fica pendurado à graça que salva, mas esquece que essa mesma graça, ela nos transforma, ela nos muda a viver, nos ensina a viver de uma forma diferente. Como tem estado a tua vida? Você tem se submetido à graça transformadora de Deus? A graça que muda. Imagine um outro exemplo aqui, um pai que ele pega e ele dá uma bicicleta para o filho. E aí ele começa a ensinar o filho a andar de bicicleta. Então esse ato de dar a bicicleta para o filho é semelhante ao ato de nós termos recebido a salvação. Só que não basta nós apenas recebermos a salvação. Não basta apenas o pai dar a bicicleta para o filho. O pai precisa estar ao lado do filho, ensinando ele, cuidando dele, trabalhando ele, encorajando ele, a cada tombo, a cada queda, a cada situação, a cada buraco no caminho, o pai precisa estar do lado dele, e estar do lado do pai é a educação que a graça de Deus vai promover na minha e na tua vida, irmãos. Então, queridos, entenda isso, porque eu fui impactado quando essa palavra entrou no meu coração e ela não pode ficar só para mim, eu preciso compartilhar com você. Quem deixa? Quem recebe? Quem recebe? Então, se você receber, você vai ser grandemente abençoado. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em, quem se arrisca? Está baixinho, né? Mais alto. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que Paulo está falando aos Gálatas aqui? Entenda, irmãos. Quem tem que andar? Me responda, quem tem que andar? Eu. Eu tenho que andar. E quem tem que não cumprir as concupiscências da carne? Sou eu, irmão. É isso. A graça de Deus vai te ajudar, vai te ensinar, vai te educar, vai te transformar para que você faça isso. Ande em espírito e não cumpra as concupiscências da carne. E o problema hoje é que tem muita gente que não quer nem andar em espírito e está se deleitando cumprindo as concupiscências da carne.
Isso só desvaloriza a graça de Deus que está sobre a tua vida, sobre a tua vida. Mas eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui de forma diferente. Você vai sair daqui hoje dando vazão ao mover da graça de Deus sobre você. Graça que transforma, graça que torna você caminhando no novo viver, que coloca você numa situação nova, que vai você realmente olhar as coisas de uma forma diferente. Nós não podemos viver da mesma forma, irmãos. Aí você vai falar assim, caramba, pastor, o pastor é super crente, então é o Power Range da Gospel. Não, irmãos, é tentando todo dia, é constante, é a ação ativa da graça de forma constante, é se submetendo a ela o tempo inteiro. Vão ter momentos, como nós contamos aqui, que aquele menino que recebeu a bicicleta do pai, ele vai cair no buraco, Raquel, vai cair no chão, vai ralar o joelho, mas ele vai ter um pai do lado dele ali, prontinho para colocar o mertiolate lá no ferimento, colocar ele de cima da bicicleta e fala, vai meu filho, continua caminhando, porque você caiu agora, mas eu estou aqui junto contigo para te levantar e mostrar para você que há um horizonte novo lá na frente te esperando. Quem pode levantar a mão para o céu e dar glória a Deus? Irmãos, o caminho é esse. Certa vez, John Wesley, ele disse uma frase bastante interessante, muito parecida com a frase que nós citamos aqui anteriormente. Ele disse que a graça ela é gratuita, mas ela sempre vai te custar tudo. A graça de Deus, ela é gratuita, mas ela sempre vai custar para você tudo. Sabe por quê? Porque aquilo que te atrapalha, você precisa renunciar. Onde estão os homens e mulheres que têm renunciado muitas coisas em favor da graça de Deus sobre a sua vida? É isso, irmãos. E para caminhar já para o final, o texto aqui diz que a graça de Deus, ela nos faz esperar. A graça de Deus, ela aponta para o alto. Aponta para o alto. O texto diz assim no versículo 13, você pode acompanhar comigo? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, depois da graça de Deus ter nos alcançado de forma salvadora, depois da graça de Deus vir produzindo em nós ensinamentos, vir nos educando de forma transformadora, nada melhor do que chegar neste ponto, com toda a expectativa de que essa mesma graça, ela aponta para um futuro glorioso, e esse futuro está bem próximo, é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão esperando aqui nessa noite que Jesus Cristo desponte nas nuvens, as trombetas venham a soar, o alarido venha e nós sejamos arrebatados para nos encontrarmos com Ele nos ares, aleluia! Irmãos, nós estamos num processo, só que eu quero te dar uma notícia, esse processo está bem próximo do seu final, está bem próximo, e o que você tem feito, ou como você tem avaliado, ou valorizado, melhor dizendo, a graça de Deus na tua vida? O texto aqui, ele diz, no versículo 13, já no início, ele usa um termo aqui que eu achei bem interessante. Ele usa aguardamos. Ele começa dizendo no versículo 13, aguardamos, e quando você vai ver, a conotação do original dessa palavra, é uma conotação de ansiedade, é uma espera ansiosa. Quem já esperou uma coisa assim, que queria muito, aquela coisa assim que você desejava, de uma forma assim, Tá chegando, é aquele dia, levanta a mão assim, ó. Sabe aquele sentimento que você teve, que parecia que você chegava assim e dizia assim, poxa, mas não chega, eu estou esperando aqui, e a data não chega, eu não recebo, sabe, pastor Sérgio? Aquela ansiedade que toma conta de nós, porque você está esperando uma coisa que você deseja muito.
Esse termo aqui, ele tem essa conotação de ansiedade. É você aguardar a volta de Cristo com esse mesmo sentimento. E será que nós temos tido, pastor Sérgio, pastor Rômulo, pastores aqui da casa, nós temos tido esse sentimento como igreja do Senhor? Será que nós estamos com essa expectativa ou queremos que Ele aguarde mais um pouquinho? Que Ele espere mais um pouquinho? Porque nós estamos vivendo bem aqui nessa terra, nós estamos fazendo coisas mais interessantes aqui nessa terra. Pergunta para o teu irmão, não precisa responder não, tá? Por favor. Quero que eu prometei ninguém aqui não, leva, pastor Mateus. Mas diz para o teu irmão, como é que você tem esperado a volta do teu Cristo? Como é que você tem esperado a volta do teu Cristo? A nossa mente, querido, só meia dúzia, está vendo, pastor Sérgio? O pessoal está sem coragem até de perguntar isso, é o que eu vejo aqui de cima. A gente tem uma vista privilegiada aqui. A graça de Deus, ela tem sido tão colocada de lado, e eu falo isso em nome de Jesus, irmãos, que nem para questionar ou fazer um questionamento desse a gente não tem coragem. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer para você que hoje tudo pode mudar. Você ainda tem tempo de não somente desfrutar da graça salvadora, mas permitir que essa graça faça com que você seja transformado, seja educado, transformado, ensinado, mas também a sua expectativa na volta dele seja multiplicada. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Pode, irmãos, depende de mim e de você. Nós lemos aqui o recado de Paulo aos Gálatas. Não queira que Deus faça algo que compete a mim e a você. Somos nós que vamos fazer, irmãos. E aí, quando nós colocamos na nossa mente, na nossa cabeça a questão da volta do Senhor, nós somos impulsionados a viver uma vida mais santa. Nós somos impulsionados a nos separarmos do mundo e as ações pecaminosas desse mundo. Chega de estar misturando as coisas. O Senhor, nesse texto aqui, no final do versículo 14, o efeito de toda essa ação da graça é para levantar um povo exclusivamente seu. E onde está esse povo exclusivo aqui, nessa noite, debaixo dessa graça maravilhosa? Irmãos, nós somos um povo exclusivo de Deus. Eu me lembrei do pastor Rômulo de manhã, quando ele leu Êxodo 19:5. Eu já tinha mais ou menos ordenado aqui o meu esboço, e aí eu me lembrei desse versículo, quando ele falou lá de Êxodo 19:5, a respeito, se Deus lá atrás preparou um povo, fazendo referência a Israel, um povo exclusivo seu. Mas aqui, irmãos, olha só que privilégio nós temos. Deus, pela sua infinita graça, Ele nos iguala, Ele nos coloca em outro patamar. Nós somos promovidos, somos propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí nesse tempo, eu estou caminhando para o final já, irmãos, e aí nesse tempo de imediatismo, eu e você como crentes, nós precisamos viver com os nossos olhos atentos no céu e os nossos pés fixos, bem firmes aqui na terra. Precisamos caminhar aqui na terra, sim, sem titubear. Vai vir o vento de um lado, a prova do outro, vamos estar passando por algumas lutas, mas com os pés firmes na terra e os olhos fitos no céu, porque é para lá que nós vamos e é lá que nos está sendo preparado morada. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós precisamos abrir mão daquele evangelho que tenta somente preparar pessoas para vencer na vida. Não, irmãos. Um evangelho verdadeiro, um evangelho autêntico, um evangelho genuíno, ele pode até preparar pessoas para vencer na vida, mas principalmente vai preparar pessoas para ter um encontro com Cristo. É o principal. E nessa subvalorização da graça, a gente tem se preocupado muitas vezes em preparar mais os nossos filhos, ou nos prepararmos mesmo mais
para vencermos na vida do que nos encontrarmos com Ele. Mas a graça de Deus, ela é suficiente para nos ensinar, dar uma meia volta e mostrar que o que temos de mais precioso não está aqui, está lá. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu digo para você, queridos, a graça que nos salvou ontem, é a mesma graça que vai nos sustentar hoje. E essa mesma graça também, ela vai nos apontar para um futuro de glória amanhã. Essa graça nos salvou ontem, nos sustenta hoje, mas ela aponta para um futuro de glória amanhã. Filipenses 1 João 3:3, diz assim: qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Onde estão os homens e mulheres que estão esperando ansiosamente por Jesus Cristo? Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus, aleluia! E aí, queridos, eu queria que você guardasse uma coisa, já partindo para a conclusão. Preste atenção. A graça que não te faz esperar por Jesus Cristo, provavelmente ela nunca te levou até Ele. Não tem como você ter um encontro com Jesus e não esperar ansiosamente pela volta dEle. Então esteja atento. A graça de Deus, ela salva sim, mas a graça de Deus, ela vai nos educar no presente para vivermos este processo, sermos transformados, resistirmos a esse ambiente adverso, como os cretenses viveram lá atrás, mas também é adverso no dia de hoje. Mas aqui no final, a graça de Deus, ela vai nos fazer esperar por um Cristo que disse que iria voltar para o Pai, mas Ele iria nos preparar morada, e assim que estivesse tudo pronto, Ele iria voltar para nos buscar, e aí sim Ele nos levaria para lá, e nós viveríamos eternamente com Ele. Quem espera isso? Quem espera isso? Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. A graça de Deus, ela jamais vai deixar você como está, irmãos. Jamais. Fala para o teu irmão assim: a graça de Deus jamais vai deixar você como está. A graça de Deus jamais vai deixar você como está. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai te salvar, ela vai te moldar e ela vai te preparar para ter um encontro com o grande Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.